Ora, muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é João Vasco Almeida, vou ser o moderador deste debate sobre a somatização, onde recebemos para falar connosco Maria João Barros, psicóloga e psicoterapeuta. Aqui já. Isto, calha bem uma salva de palmas quando as pessoas... Miguel Ricot, que é Presidente do Conselho da Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde na Ordem dos Psicólogos, também. E Silvia Ocanini, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Ora, sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre a somatização. Eu aproveito nós termos a sócia fundadora da Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, a doutora Silvia Ocanino. O que é a somatização? Ora, boa tarde a todos. E isso é uma pergunta muito complexa. É um dos conceitos mais complexos em psiquiatria e eu vou tentar, de uma forma não muito maçadora, falar um bocadinho das diferentes perspectivas. Nós podemos pensar a somatização como a transformação de fenómenos a nível emocional e a nível somático. Pronto. De repente a pessoa está triste, está angustiada, está em stress e há sintomas físicos. Ou podemos pensar a somatização como um mecanismo associado ao adoecer físico, um mecanismo em que os fenómenos de nível psicológico funcionam como potenciadores de uma vulnerabilidade física e podem dar origem à doença física. E é nesse sentido que hoje em dia se fala de psicossomática, no sentido de uma integração entre fatores psicológicos e fatores somáticos no adoecer e na saúde. A saúde também é psicossomática. Nós funcionamos com uma integração entre o corpo e a mente e o cérebro-corpo, e, portanto, é nesse sentido que a perspectiva atual da psicossomática se encaminha. Portanto, olhar para os diferentes níveis, tentar integrá-los e tentar perceber a pessoa na sua globalidade. Isto é, o corpo, obviamente, pode vir a ser reflexo do que a mente quiser. É isso. Quiser ou puder. Ou puder. Se calhar. Mas ali atrás, o Miguel Ricot dizia-nos que a somatização é uma coisa que já quase não se fala, que é um conceito que já quase não se fala. Isto vai tirar ali emprego à doutora Silvia. Que é uma... Não era a somatização, não. E nesta altura não falta. Não era a somatização. Era as doenças que eram conhecidas como psicossomáticas. Então, havia muita distinção. Explique-nos lá. Entre doenças somáticas e doenças psicossomáticas. E, portanto, dizia-se que as doenças somáticas são aquelas que têm uma causa orgânica, seja um agente patogénico, seja um problema orgânico qualquer. Não é? E as psicossomáticas eram doenças que tinham manifestações físicas, mas que não tinham causa orgânica. Aliás, os médicos chamavam os MUS, Medical Unexplained Symptoms, não é? Que era a ideia daqueles sintomas que não tinham uma causa orgânica e, portanto, dizíamos que eram uma causa psicológica. E, independentemente de que, naturalmente, existirem perturbações que têm claramente causas mais psicológicas, chamemos-lhe assim, outras mais orgânicas, o que se percebe hoje em dia, o que se defende hoje em dia, é que, de facto, todas as doenças orgânicas têm fatores psicológicos e, portanto, nós percebemos até as pessoas que têm doença oncológica ou doenças assim, até, vejam o vírus, não é, que agora tem atravessado, as pessoas têm reações diferentes e muitas vezes essas reações diferentes não são apenas e só decorrentes do sistema imunitário, etc., são também desses fatores psicológicos, portanto tem essa parte psicológica e, naturalmente, todas as doenças que são psicológicas, se quisermos,
não é? Têm depois manifestações somáticas e, portanto, têm sintomas físicos. E, portanto, nessa perspectiva, fazer a distinção, como se houvesse assim dois grupos, umas psicossomáticas e outras somáticas, torna-se erróneo, porque, no fundo, nos indica uma direção. Doutora Maria João Barros, diz nos estudos, nas estatísticas, que nas urgências entre 20% e 50% das urgências ou das consultas a centros de saúde sob forma urgente terão um componente somático ou psicossomático. Isto revela que nós, seres humanos, somos capazes de, por algum motivo, insistir com os médicos para ter exames e criarmos no nosso subconsciente, se calhar, uma necessidade de cura, de cuidado? Eu penso que sim, eu não tenho noção dos números do recorrer às estatísticas, nem tão pouco aos centros de saúde. Tenho com certeza a casuística da minha consulta ou da consulta de psicologia num centro de saúde e seguramente que há muita gente que recorre, como já foi dito, com sintomatologia somática e depois ainda temos acrescentado as pessoas que recorrem insistentemente a consultas médicas, que tem sido um caso que tem sido estudado. Obviamente que o medo, não é? Se a pessoa tem sintomas somáticos que podem ser de uma antecipação de uma doença, mas que podem ser também decorrentes seguramente da ansiedade, porque a ansiedade provoca sintomas fisiológicos, ou mesmo através, por exemplo, de um ataque de pânico, que é completamente paralisante e angustiante, a pessoa, muitas vezes aquilo que pensa é que está doente. E se está doente, se calhar qualquer um de nós, com uma falta de ar, completamente paralisado, recorre a uma urgência. Eu penso que o enquadramento aqui de todo este tipo de problemática devia ser muito mais abrangente, como já foi falado, não é? Com certeza. E hoje eu penso que nas urgências já, pelo menos dos casos que nós depois conseguimos seguir em termos de cuidados de saúde primários, já existe uma distensão, mas penso que a Silvia poderá falar com certeza melhor que eu, porque há muitos utentes que já não fazem exames médicos. Eu acho que hoje há uma sensibilidade muito maior e possivelmente critérios clínicos que permitem que os médicos da urgência hospitalar não o façam. Depois, muitas vezes, é a falta de recursos e de referenciações para que as pessoas possam ser cuidadas e tratadas, abrangendo esta perspectiva global, que é o medo da sintomatologia somática, mas com certeza um distúrbio de ansiedade que estará associado a esta problemática. Doutora, é óbvio que se eu aparecer com uma perna partida no hospital, ninguém vai achar que sou eu a pensar que tenho uma perna partida, porque a fratura está exposta, não é? Portanto, esses casos não acontecem. Mas lance-lhe aqui este repto que a doutora Maria João Barros lançou. Os médicos hoje já percebem, já topam, já têm a experiência suficiente ou ainda não? A Maria João é uma otimista. É assim, idealmente, eu acho que há uma muito maior sensibilização no sentido da formação médica, precisamente para estar atento a sinais e indicadores. Agora, há ainda muitas vezes uma abordagem médica em que a atenção à dimensão psicológica é menos clara. E por isso é que eu brinco a dizer que ela é uma otimista. E porquê? Idealmente. Ouça, também pela formação médica, também por algum receio. É assim, isto ao mesmo tempo é um campo complexo, porque quando eu tenho um doente que tem um conjunto de sintomas físicos, por exemplo, que podem mimetizar um infarto de miocárdio, naturalmente que eu tenho de despistar a existência da patologia orgânica que pode explicar o infarto de miocárdio. E o facto do doente ser ansioso não me justifica que eu não pesquise, de facto, essa dimensão. Porque é mais grave deixar passar uma coisa que pode implicar o risco de vida do que procurar demasiado. Mas, por outro lado, procurar demasiado tem que ter limites, porque à medida que nós hipermedicalizamos também as caixas, estamos a potenciar estes mecanismos no doente,
que provavelmente estão associados à necessidade, precisamente como dizia, de ser cuidado. Em alguns contextos, noutros contextos estarão associados a outras coisas. Portanto, há aqui um balanço que tem que ser muito equilibrado. E às vezes esta fronteira deste equilíbrio não é muito fácil estabelecer. Quando nós já conhecemos os doentes é muito mais fácil estabelecer. Quando é um doente que vemos de primeira vez, é mandatório, antes de concluir que a sintomatologia é, entre aspas, funcional, que era o termo que se usava, querendo dizer que não existia nenhuma lesão orgânica subjacente que a justificasse, é mandatório, de facto, excluir algumas coisas que podem implicar risco de vida. Mas, por outro lado, é mandatório também, até numa dimensão educativa, psicoeducativa face ao doente, tentar explicar-lhe que de facto nós sentimos no corpo muitas coisas que têm a ver com emoções e que as emoções são qualquer coisa que tem uma dimensão psicológica e uma dimensão fisiológica. Portanto, se eu estiver a correr, sinto o coração acelerado e não vou ter nenhum infarto. É uma resposta fisiológica, o ritmo cardíaco aumenta. E esta dimensão de tentar desmontar um bocadinho os sintomas físicos associados a fenómenos mentais, muitas vezes é muito importante e é tranquilizadora para o doente. Porque muitas vezes os doentes aparecem-nos também muito zangados, porque de alguma forma ser referenciado para a psicologia ou para a psiquiatria é uma desvalorização da sua doença. Apesar de tudo isto vai mexer com o estigma da doença mental e da doença física. Se tiver a perna partida, é objetivo, portanto toda a gente diz que chatice partiu uma perna. Se tiver uma patologia do foro mental, é muito mais complexo. Mas pronto, eu não quero monopolizar a conversa. Não, Dr. Miguel Ricó, é possível que estas somatizações vindas da ansiedade, vindas das patologias mentais, provoquem mesmo consequências físicas e levem até a lesões graves ou à morte? Não, esse é o medo que o doente tem. Eu acho que temos que estabelecer aqui duas questões diferentes. Uma são somatizações que decorrem da expressão da doença psicológica, como por exemplo a ansiedade, que são somatizações e que, como tantas vezes eu explico, quer dizer, se formos a correr, o coração também bate muito mais depressa e não temos medo de ter um ataque cardíaco, não é? E, portanto, não corre mais risco por causa disso, a não ser que tenha problemas prévios, não é? Como qualquer outra pessoa. E, portanto, não existe esse risco, independentemente das pessoas que vivem, não é? Perturbações de stress durante muitos anos têm um desgaste acrescido, como é evidente, não é? Isso também aparece e, portanto, está documentado depois naquilo que, naturalmente, são as doenças associadas ao estilo de vida, etc. e por aí fora. E temos que distinguir de outro tipo de somatização, que é, vamos lhe chamar, uma somatização defensiva daquilo que é o ego, não é? E que são muito mais estes casos que a senhora estava a falar, que é o doente que transforma aquilo que no fundo são, vamos lhe chamar agora simplificando os seus problemas psicológicos, em sintomas físicos, que não são doença, mas que são sintomas físicos claros. Nem precisamos de ir, por exemplo, uma doença que hoje aparece e que é muito conhecida, não é? Que é, por exemplo, a fibromialgia, não é? Onde as pessoas têm dores terríveis, não é? Musculares, não é? Portanto, são nas fibras, nos músculos, e que não têm uma causa orgânica, muitas vezes. E que as pessoas sofrem muito com o sintoma físico, não é? Porque é uma forma de se defenderem um bocadinho neste pressuposto. Não é? Se eu tiver um problema físico, não é? Eu posso ser feliz, porque ele pode ser resolvido, resolvem o problema físico e, portanto, eu fico bem. Que é evidente que depois o problema nunca é resolvido, não é? E, portanto, estes doentes tornam-se maus doentes. É outra explicação porque às vezes são difíceis de serem recebidos nos hospitais, porque às vezes são doentes muito repetitivos nas urgências, que aparecem muitas vezes, sempre com as mesmas queixas, que se zangam com os médicos, porque os médicos não conseguem encontrar ou não valorizam o suficiente a sua doença, porque os encaminham precisamente para a saúde mental, e tudo isto se trazem dificuldades. Até há casos, que é o que se chama Munchausen, não é? Que as pessoas até criam sintomas para conseguirem a atenção médica. Não é? Portanto, elas chamamos de perturbação factícia, não é? Porque a pessoa inventa os sintomas, seja até provocando e auto-infligindo sintomas, seja até inventando, dizendo que tem febre quando não tinha e coisas deste género, que não é para conseguir outros ganhos secundários, nem coisa nenhuma. É porque ele acredita que tem um problema, então tem que chamar a atenção do médico para o médico explorar e descobrir o problema que ele tem. Não é? Portanto, isto pode trazer consequências sérias, como é evidente.
Isso tem a ver com a saúde da sociedade também, isto é, uma sociedade, há sociedades, há estádios da sociedade, há momentos da sociedade que podem potenciar isso? Eu não diria estas questões da somatização, eu não diria claramente que é reflexo da sociedade. Reflexo da sociedade é um grande, elevado número de depressão e ansiedade que temos e que claramente são as doenças do século XXI, por outros motivos que podemos explorar também se quisermos e que acho que isso tem a ver com o nosso estilo de vida e com aquilo que é a sociedade em que vivemos. Este tipo de coisas não, até são mais raras cada vez, felizmente, porque são... Eu posso estar a correr o risco de sobressimplificar, mas são mecanismos mais primitivos de resolução dos problemas. Não é? Parecem pessoas, muitas vezes, com menos diferenciadas e, portanto, que têm uma forma, ou com problemas muito mais sérios, vamos pôr as coisas desta maneira do ponto de vista pessoal, e que, portanto, não têm outras ferramentas, não é, para conseguir lidar com as suas dificuldades que não seja esta somatização que se coloca desta maneira. Era algo que antes, por exemplo, acontecia na conversão, não é? Naquilo que era o esterismo do Freud e que deu origem, não é? Àquilo que foi até a própria psicanálise, que intervinha na altura com mulheres e falava-se com mulheres porque elas eram claramente muito menos capazes de se expressar, de exprimir e de ultrapassar aquilo que eram as suas dificuldades e, portanto, adoeciam mais desta maneira, porque era a única forma que tinham de conseguir, de alguma forma, manifestar o seu mal-estar. É? E, portanto, por isso é que hoje já não se utiliza, que era o termo histerismo, que vinha de hister de útero, não é? Que hoje já não se utiliza por causa disso mesmo. Doutora Maria João Barros, como é que se pega num paciente assim e que caminho é que se faz e até que ponto é que se pode fazer o caminho? Em termos de seguimento, eu começo por salientar que e se calhar aqui até podemos pensar um bocadinho no filme, não é? Cada pessoa, cada utente tem uma história pessoal, tem memórias, tem acontecimentos de vida e tem uma aprendizagem na forma como lida com tudo isto que os meus colegas já falaram e inclusive na forma como consegue regular e autorregular o seu processo emocional e o confrontar-se com acontecimentos adversos, com tragédias, com acontecimentos de vida que podem implicar dor, sofrimento, angústia e que seguramente acontecem na vida de todos nós. Portanto, eu, acima de tudo, acho que é perceber muito bem a história de vida daquela pessoa, quem é aquela pessoa que está à minha frente e depois pensar conjuntamente quais é que são as causas, se quiser, a origem de quando é que surgiu aquela queixa. E a partir daí delinear um programa interventivo de ajuda e, no fundo, de ajudar a pessoa. Não só a refletir, a pensar o que é que a manifestação destes sintomas querem dizer para ela, e no fundo, este comportamento muito apelativo, e, simultaneamente, dar estratégias, não é? Pensando sempre em conjunto. O utente é uma pessoa autónoma, seguramente, e as estratégias que possam ser para um podem não ser para o outro, não é? Embora estejam com certeza categorizadas nas nossas tipologias de intervenções, ajudá-lo exatamente a regular as suas emoções. E depois existem múltiplas outras intervenções que hoje se sabe que são considerados fatores protetores, como a partilha, como saber pedir ajuda, como potenciar a rede de suporte e muitas vezes até, e nós temos nesta altura no meu centro de saúde alguns projetos nesse sentido para começarmos em outubro, que é promover também grupos de psicoeducativos, como já aqui foi dito pela doutora Sílvia, mas que potenciem também a aprendizagem através do outro, não é? No fundo, através não lhe vou chamar autoajuda, que não é bem autoajuda, mas é perceber que eu não estou sozinho e fazer um crescimento em conjunto com a outra pessoa através da psicoeducação. Doutora Sílvia, há alguns estudos que dizem uma coisa muito interessante e que eu vou crer que é verdade, que é quem tem fé, se esse lado da fé for explorado num tratamento, pode ajudar a que mais depressa a pessoa fique melhor. Explique-me lá isto. Ora bem, é assim,
grande parte de toda esta problemática, quando nós falamos dos sintomas somáticos e quando nós falamos da forma como a pessoa vivencia as emoções no corpo, também falamos da forma como ela as percebe e das atribuições que faz. Isso é uma dimensão. Se nós atribuirmos um determinado significado a determinadas vivências, se calhar podemos lidar melhor com elas no contexto num contexto mais geral que acaba por fazer um sentido. Por outro lado, todos nós sabemos, isto é a linguagem corrente, todos nós dizemos de vez em quando, estou muito cansada, portanto fiquei com gripe. Ou estou muito bem disposta, agora sinto-me muito bem fisicamente. E esta é a dimensão, na minha perspectiva, mais uma vez é um assunto controverso, mas esta para mim é a dimensão das crenças religiosas e até da espiritualidade numa perspectiva mais lata. Nós temos todo um conjunto de neuromoduladores do ponto de vista da neuroquímica e da química em geral, dos mediadores químicos do funcionamento do nosso organismo, que são partilhados pelo cérebro e pelo resto do corpo. Por exemplo, os exercícios de relaxamento podem ajudar em determinadas patologias. Porquê? Porque ajudam, por exemplo, a reduzir uma ativação fisiológica que está associada ao sistema nervoso vegetativo. Portanto, a dimensão, no fundo é assim, isto é uma coisa que é uma área que eu gosto muito e é a área daquilo que se chama a psiconeuroimunologia, que está subjacente a estes conceitos. É assim, há o sistema nervoso central, há o corpo, há os mediadores de regulação entre o corpo e o sistema nervoso, que são atuados ou pela porta de entrada psicológica ou pela porta de entrada física. E depois há todo um conjunto de mediadores que se entrecruzam numa dança complexa, se quiser, e que nos podem ajudar a perceber porque é que fatores de nível psicológico podem ser fatores de agravamento ou fatores de melhoria face ao adoecer físico. E face ao aparecimento ou ao agravamento, é aquela coisa que se diz e que todos os médicos detestam, por exemplo, quando se diz os cirurgiões detestam operar um doente que diz que vai morrer na cirurgia. Obviamente que isto também é uma crença, se calhar, mas também é uma dimensão da expectativa ansiosa e do pessimismo. E de alguma forma as expectativas, as crenças, as atribuições modulam todo um estado emocional que tem um impacto no corpo. O doutor está a concordar, isto numa sociedade que se afasta da fé, numa sociedade que se afastou um bocadinho da espiritualidade, torna-se mais difícil. Há um substituto para isto? Eu acho que não podemos confundir a religião com a espiritualidade, em primeiro lugar. Não, mas eu distinguia. Disse a fé e disse a espiritualidade também. Podemos estar a afastar um bocadinho da religião, o que eu acho que é normal. Mas não quer dizer que nos estejamos a afastar da espiritualidade, também não sinto que isso esteja a acontecer. E eu dizia que sim, muito focado na questão das expectativas, porque eu acho que as expectativas é que são centrais, e essas podem vir da fé, podem vir de dimensões espirituais, como podem vir de coisas tão simples como irmos jantar com os amigos, um jantar qualquer que queremos muito fazer, não é? E que nos dispõe bem e que inevitavelmente nos ajuda a sentir melhor, e passa muito por aí. E esse é um dos grandes motivos também que eu digo que torna, por exemplo, que a nossa sociedade hoje em dia traga até uma muito maior probabilidade de doenças tipo depressão, etc., por aí fora. Não é? Porque, em primeiro lugar, não conseguimos viver a tristeza, porque é uma coisa negativa, não vale a pena entrarmos por aí agora, mas pegando nas expectativas, porque de alguma maneira vivemos uma sociedade onde nos colocaram um conjunto de expectativas que muito provavelmente não são realizáveis e que nós temos que conseguir a nossa realização através de um sucesso que é irreal e que de facto não pode acontecer, muito focado no trabalho, o que faz com que as pessoas percam muitas vezes a capacidade de conseguir sonhar e de conseguir acreditar que podem desenvolver. Isso é que eu acho que é grave. Porque vivemos muito melhor do que vivíamos antes, mas depois acabamos por ter, paradoxalmente, quase mais deste tipo de perturbações, que no fundo são perturbações de desânimo e de falta de capacidade de acreditar. Isso tem a ver com a recompensa imediata a que estamos a ser educados? Não acho que tenha a ver com a recompensa imediata. Isso é mais para os comportamentos aditivos e está muito ligado aí. Acho que tem a ver, em primeiro lugar, e quando falamos, por exemplo, de depressão,
não é? Tem a ver com o facto de ser uma sociedade que não aceita a tristeza. As pessoas têm vergonha de estar tristes hoje em dia. Não é? As pessoas pedem desculpa quando choram, mesmo no consultório. As pessoas vão ao meu consultório, não é? E eu tenho sempre lá os lenços, não é? Eu tento simplificar a coisa, não é? E ponho os lenços à frente, porque as pessoas pedem desculpa, ficam atrapalhadas, porque é feio. Atrapalha os outros, incomoda os outros. E, portanto, nós o que é que dizemos das tristezas? Que não pagam dívidas. Epá, e que dizemos às pessoas é que elas têm que reagir e ultrapassar. Então desvalorizamos este tempo da tristeza e fazemos sentir que é uma fraqueza. O que significa que a pessoa, quando se sente triste, sente que está fraca e, portanto, associa a ideia de estar triste à ideia de estar fraca, de ser incapaz. Portanto, projeta em si próprio, e esse é o caminho da depressão. Não é? Que depois, evidentemente, não é? Numa sociedade onde, de facto, não é? Nos dizem que as expectativas têm que ser todas focadas naquilo que realizamos e produzimos, então, evidentemente, não é? As frustrações são muitas e as dificuldades em conseguir acreditar em caminhos também são grandes, o que limita muitas vezes as pessoas nas suas expectativas. Doutora Maria João Barros, isto é uma questão muito complicada para lidar, porque será que primeiro tem de se tirar o estigma de cima do paciente para depois começar o caminho terapêutico? Este estigma que infelizmente existe, como disse o doutor? Eu acho que as crenças têm que ser também sempre trabalhadas e têm que ser sempre abordadas e analisadas. E acho que sim. Eu acho que o Miguel disse uma coisa que é importantíssima e que eu subscrevo na íntegra, é que nós deixamos de poder estar tristes. E a tristeza faz parte da vida, não é? Quando, se por algum motivo me acontece, tenho uma perda, tenho um luto, tenho um divórcio, tenho uma perda de emprego, tenho um conflito, pois eu se calhar tenho o direito a estar triste, não é? Mas a tristeza realmente é um sentimento que, e aqui se calhar na sociedade que vivemos, as pessoas passaram a ter vergonha de assumir, passaram a ter vergonha de vivenciar, e eu sinto isto também e penso... E cada vez mais, é? Não, eu acho que estamos a assistir a uma mudança. Eu não sei como é que está a vossa clínica, mas eu acho que estamos a assistir a uma mudança. Acho que, não sei se já tem a ver com o efeito... Vamos ver se mantém. Pronto, eu não sei se... Acho que é muito curto para dizermos que foi o efeito da pandemia, não sei, não estudei, não avaliei, mas acho que na clínica nota-se uma mudança e nota-se uma capacidade maior das pessoas verbalizarem os seus problemas. E nota-se, inclusive, uma coisa que eu tenho achado interessante e que nós estamos tão centrados nos cuidados de saúde primários a intervir, que infelizmente temos muito pouco tempo de avaliar e de estudar e de perceber um bocadinho o que se passa com os nossos utentes. Eu acho que hoje, e falo do agrupamento ao qual eu pertenço, que é o maior a nível nacional, as pessoas passaram a ter uma maior atenção aos seus sinais de alarme e procuram precocemente ajuda em termos. E curiosamente, os médicos E depois temos aqui outra dificuldade, que é os médicos de medicina geral e familiar, porque numa consulta no centro de saúde, a consulta não pode estar aberta, porque nós somos pouquíssimos psicólogos, não é? Os médicos de medicina geral e familiar, e tem a ver muito com as crenças que já foram aqui faladas, passaram a referenciar também numa outra perspectiva, que é do tentarmos antecipar e muitas vezes não medicalizarem logo, porque eu acho que até aqui há muitos anos, e aqui mais uma vez nos cuidados de saúde primários, eu ou qualquer utente iria e levava seguramente uma receita com antidepressivo. E nesta altura nota-se uma diferença e nota-se uma tentativa e penso que as pessoas, não sei se é da pandemia, não sei se vocês já estudaram no Porto os efeitos da pandemia, mas seguramente não só sinto um aumento da espiritualidade e manifestada a diversos níveis, como as pessoas estarem muito mais atentas a anteciparem aquilo que poderá vir a tornar-se um problema grave do ponto de vista psicológico e até a anteciparem a prevenção, não digo tanto da ansiedade, mas da depressão. E como é que estão a fazer isso? A pedir ajuda, a pedir referenciação à consulta. Daí eu lhe estar a dizer que nós estamos a pensar criar respostas alargadas em grupo. Nós somos 11 para 300, nem sei quantos são, pronto, somos tantos que eu... E portanto é ser criativo também e é também simultaneamente, porque eu acho que é importante nós aqui falarmos também, os profissionais de saúde, os psicólogos, os psiquiatras, estamos a sair de uma pandemia também, não é? E
também temos a nossa saúde mental e também, não sei se temos as nossas somatizações, se calhar às vezes também temos, não é? E, portanto, é uma forma também, através da criatividade e de organizar e se calhar, vou pegar no termo da paixão, que é abordado depois no filme, não é? Que é nós gostarmos muito de fazermos e se calhar estarmos, não vou dizer ao serviço do outro porque eu não gosto, mas estarmos na relação de ajuda, de ajudarmos, estarmos a tentar criar respostas que potenciem a nossa capacidade de intervenção junto de mais utentes. Este projeto que eu estou a falar tem exatamente como objetivo não só uma formação aos médicos de medicina familiar, como àqueles jovens que estão a entrar, como depois os utentes que serão referenciados ao grupo psicoeducativo serem aqueles que ainda não iniciaram medicação. Acho que é uma inovação, vamos ver como é que corre, depois não conseguimos investigar, não é que é assim uma coisa, não temos tempo para... Faz favor. Não, da investigação, é evidente que não temos resultados aqui, temos só percepções. E em relação à pandemia, eu costumo dizer que foi a única coisa positiva que a pandemia nos trouxe. E é fácil perceber porque toda a gente sofreu bastante. Portanto, tornou-se mais aceitável. As pessoas conseguiram, não é? Seja pelos seus exemplos pessoais, seja por, naturalmente, aquilo que foram vendo à sua volta, deixou de ser tão vergonhoso não ser capaz e não conseguir. E acho que isto ajudou. Mas é um movimento que tem vindo a acontecer, eu costumo dizer. Eu trabalho há mais de 20 anos, não é? E no início só tinha quase senhoras na consulta. Hoje tenho uma paridade total e tenho dias em que tenho mais homens do que senhoras. Isto parece que não, é uma mudança bastante importante naquilo que é mostrarmos a forma como as pessoas olham este tipo de questões. Agora, eu acho que é fundamental investigar e quando investigamos encontramos coisas engraçadas. Trabalhei 10 anos num centro de saúde que era ligado à Faculdade de Medicina, onde eu trabalho, por isso é que trabalhava lá. Não era pelo Ministério da Saúde. E na altura o diretor do centro de saúde, que era pessoa na faculdade, era médico, de Medicina Geral Familiar, fez-me um desafio. Ele disse-me, eu não tenho dinheiro para os psicólogos. Não é? Porque eu dizia que tinha que ter psicólogos no centro de saúde, eu não tenho dinheiro para os psicólogos. Portanto, só se tu mostrares que os psicólogos se conseguem pagar pelo seu trabalho. Então nós começamos a fazer um estudo. Não é? Onde começamos a avaliar aquilo que era o recurso à consulta do médico de Medicina Geral Familiar 6 meses antes do início do processo em psicologia e 6 meses depois. E percebemos que reduziu 1/3. Não é? Portanto, este tipo de coisas são importantes para percebermos o que é que são os custos em saúde e o que de facto depois as coisas podem ajudar, porque evidentemente isto é como tudo, todos nós, a Maria João dizia, todos nós somatizamos. Então não somatizamos, todos nós já, se estivermos ao pé de alguém que espirrou, de repente já estamos a ver que já nos dói a garganta, não é? Pessoas vão sentindo isto são somatizações pequeninas que vamos fazendo, que depois não tomam conta da nossa vida felizmente e que a gente distrai-se e passam, mas é disto que estamos a falar, de uma forma muito mais marcada. Sra. Silvia, há uma faixa da população que são os jovens e principalmente os jovens estudantes. E eu, sendo pai, tenho a oportunidade de assistir a estas somatizações normais e há dificuldade que alguns deles têm em pedir ajuda hoje. Esta quebra de preconceito de que falávamos aqui provavelmente não estará ainda a atingir a camada dos estudantes, a camada mais jovem. Pergunto-lhe se isto é verdade ou se é mentira e como é que os jovens lidam com a doença mental. Se resistem, se não têm noção, como é que estamos perante eles? Retomando aqui um bocadinho a questão da pandemia, nós estávamos ainda agora a falar, eu estava a falar com o João e estávamos precisamente a falar de que é surpreendente a quantidade de jovens que nos têm aparecido nesta fase, durante e nesta fase mais recente de início do desconfinamento, com quadros de ansiedade graves e com quadros de queixas somáticas. Tem sido, eu penso que tem havido um movimento de tentativa de desestigmatização da saúde mental e que há de facto alguns progressos importantes em termos da valorização que se faz da saúde na sua globalidade e de se perceber que pedir ajuda
em termos de saúde mental, não tem que ser sentido como uma fraqueza ou uma vulnerabilidade, não é uma vergonha, não é uma incapacidade, é um problema de saúde. Mas ainda temos um caminho longo a fazer. Eu tenho uma amostra um bocadinho deformada em termos de estudantes, porque normalmente trabalho sobretudo com estudantes de medicina e estudantes de psicologia, que por razões óbvias estão interessados nesta área, mas é engraçado a necessidade que eles próprios sentem de trabalhar estes temas, porque sentem que à sua volta, e muitas vezes eles trazem isto para as aulas, falar de colegas e amigos do seu grupo que à sua volta vivenciam situações complicadas e que ainda têm dificuldade em pedir ajuda. Portanto, tenho a mesma sensibilidade da João neste sentido. Houve de facto uma faixa importante de jovens que vivenciou de repente este sentimento de insegurança, em última instância esta ameaça latente que nós não sabemos muito bem se vai ser grave ou se não vai ser grave e se nos vai tocar ou se não nos vai tocar, e isto desencadeou de facto uma consciência que às vezes nós quando somos jovens achamos que somos imortais, não é? Que a doença é uma coisa do envelhecimento e, portanto, de repente este confronto com a doença em idades muito jovens abanou aqui um bocadinho algumas destas certezas excessivas que nos tranquilizam em fases do desenvolvimento e que são normais. Mas penso que sim, penso que há de facto mais jovens a pedir ajuda, embora pense que ainda há muito espaço para trabalhar as questões da saúde mental como uma parte integrante da saúde. Deixe-me perguntar, como é que os jovens que pediram ajuda descobriram que precisavam de ajuda? Foram autónomos? Tiveram ajuda de familiares? Que sintomas é que tinham para pedir ajuda? Porque isso era novo para eles, não é? Uhum. Muitas vezes no primeiro tempo é qualquer coisa que eles resistem a tentar perceber que pode ser um problema da área da saúde mental, mas muitas vezes o pedido de ajuda é motivado pelo mal-estar emocional e pela sensação de incapacidade que este mal-estar gera no dia-a-dia. As pessoas deixam de ser capazes de conseguir o que faziam, começam a ter quebra no rendimento escolar ou no rendimento profissional quando já estão na vida profissional e, portanto, o impacto que isto tem na vida deles às vezes é suficiente para os fazer pedir ajuda. Outras vezes são os familiares próximos e em adolescentes, em miúdos mais jovens, são muitas vezes os pais que promovem esse tipo de pedido. Doutora Maria João Barros, ainda focando, indo mais cedo, até quase à infância, se calhar há sinais, somatizações, em crianças que de antes, há 20 anos, há 15 anos, eram imediatamente medicadas, como disse há pouco, e que tornava as crianças zombies, completamente, batiam 3 vezes na porta, em vez de só uma, como é normal. Hoje estamos a olhar para as crianças e de uma forma mais regrada, menos química, ou infelizmente continua-se a dar qualquer coisa para eles acalmarem. Isto porque houve aí a moda dos hiperativos e dos hiper não sei o quê e depois as crianças dormiam. Olha, eu agora gostava de ser otimista, mas não sou. Gostava de responder que sim, mas acho que não. E aqui até lhe posso partilhar a experiência de um dos meus filhos, que à data, muito pequenino, num colégio privado, foi a própria psicóloga da escola que me chamou e que achou que a criança era hiperativa, que nunca teve hiperatividade, conheces bem o meu filho, e que deveria fazer a Ritalina, qualquer coisa assim. Acho que não. Acho que, embora se tenham criado imensas estruturas de apoio, de suporte, de vigilância, de monitorização, de diagnóstico, eu acho que na infância ainda há um grande caminho a percorrer. E, trabalhando eu nos cuidados de saúde primários, e depois é assim, nós temos a atividade também muito, vamos especializando. Eu estou mais especializada em adolescentes, em adultos, portanto tenho outras colegas que trabalham com a infância, portanto a minha experiência aqui é muito mais das reuniões de partilha e de supervisão. Mas acho que há um caminho ainda muito grande a percorrer, até porque na infância temos aqui a vertente depois toda sistémica, não é? Que é o pai ou a mãe é chamada à escola porque a criança tem
comportamentos, ou alterações de comportamentos, ou conflitos, ou é porque é vítima de bullying. Depois também temos muitas vezes miúdos com histórias de vida levadas da breca, não é? E que a determinada altura a forma de se defenderem é atuando. E, portanto, temos todo um leque de um público para intervir, porque normalmente na infância os pais ficam muito culpados, muito aflitos e querem uma resposta muito imediata, não é? Querem que o seu filho fique bem, que não tenha problemas na escola, portanto, eu aí não sou nada optimista e acho que são muito medicados, acho que há poucas respostas em termos de cuidados integrados, nomeadamente com a articulação, até com o despiste com a pedopsiquiatria, há pouquíssimos pedopsiquiatras, para aquilo que percebo, não é? A articulação é dificílima e os cuidados de saúde primários não têm equipes multidisciplinares e se calhar o meu é o melhor equipado a nível nacional, não é? Equipado de pessoas, de recursos humanos e não há capacidade de resposta, acho que vamos tendo intervenções remediativas que não vão seguramente a solucionar. Eu acho que a infância, também baseado no que vou lendo, não tenho... eu acho que a infância, com esta pandemia, sofreu também com alterações comportamentais e com dificuldades psicológicas, nomeadamente os putos estiveram em casa não sei quanto tempo. Sim, não é? sim, claro. Eu tenho, por exemplo, na minha consulta... O impacto, sim. Eu tenho na minha consulta e tive na sexta-feira até um pedido E depois aconteceu outra coisa estranhíssima, que foi os telefones pessoais. Eu não sei se vocês tiveram que começar a circular, pus o utente, telefonam. Mas tive na sexta-feira um pedido de uma mãe que me ligou que se podia, tinha alguma urgência em fazer um pedido, exatamente porque o filho tem imensos sinais de ansiedade e de recusa a sair à escola desde que a escola reabriu, desde que acabámos o confinamento e, portanto, tem a ver com, penso que já houve um M-Talk sobre isto, sobre a dependência informática e dos computadores. Portanto, eu acho que ainda há muito, muito, muito para fazer e cabe-me aqui, e se calhar por isso eu gosto tanto e defendo sempre a intervenção nos cuidados de saúde primários e sei que a minha ordem tem estes estudos já feitos, é não só a intervenção secundária e a intervenção primária, nós temos ganhos e sabemos que temos ganhos em termos de intervenção primária e de começarmos a planear intervenções preventivas e de promoção da saúde e de educação, desde pequenino. Isto pode-se fazer com as escolas, pode-se fazer com os professores, pode-se fazer, no fundo, com todos os agentes que intervêm na vida das crianças. Pode. Ainda não é Deve-se, feito. eu acho que não se faz ainda. Ok. Vai-se fazendo. Vai-se fazendo. Doutor Miguel Rocco, como é, vamos imaginar um caso banal, de que já aqui falámos, com uma pessoa que acha que tem um problema cardíaco, mas por isso simplesmente não tem. Como é lidar com os familiares, com as pessoas que acompanham estas pessoas, que acreditaram que se calhar aquilo era mesmo uma doença e de repente são confrontadas com outro cenário? Como é que o entorno pode auxiliar ou não o doente em si? Estas pessoas normalmente não procuram os cuidados, não é? Quando falamos, por exemplo, num caso destes, que esse tipo de casos seria um ataque de pânico, saber? É o que normalmente se confunde com a pessoa achar que pode estar a ter um ataque cardíaco e que fica desesperada e que vai ao hospital. Okay? E é evidente que nisso toda a gente fica assustada e toda a gente fica descansada que não seja, não é? Portanto, acho que isso é lógica, não é? É evidente que depois isto é um problema que muitas vezes depois se torna recorrente, fica a longo tempo, fica crónico e aí traz muito sofrimento à pessoa e naturalmente à família. Mas não é por aquilo que parece e não é, é por aquilo que é, porque aquilo que é muito grave, não é? É muito grave porque é muito... É complicado trabalhar, causa muito sofrimento à pessoa, porque... A pessoa tem a sensação de que vai morrer a qualquer momento. E qual é a sua percepção em relação à família, ao entorno? Como é que quem não está a sofrer dessa sintomatologia, como é que reage? Eu acho que isso é sempre muito sensível, não é? E por isso é que no mundo ideal também as famílias tinham que ser trabalhadas, mas também vamos dizer, não vivemos no mundo ideal e não vamos viver nunca. Mas no mundo ideal devia ser trabalhada. Porquê? Porque é muito importante a forma como as pessoas conseguem lidar com as pessoas que têm este tipo de problemas. Porque há ali um equilíbrio que é muito difícil de atingir, não é? Entre o não desvalorizar,
porque o desvalorizar faz a pessoa, não é, sentir-se claramente pior por isso, para além de fazer com que se sinta mais desvalorizada, com menor valor, mais incapaz, como se tivesse a obrigação de lidar com aquilo e não consegue, e isso naturalmente agrava os sintomas, mas por outro lado também não se pode, não é, de uma forma absoluta validar, porque evidentemente quanto mais as pessoas procuram, e nas situações de ansiedade isto é claro, quanto mais as pessoas procuram depois a resposta, por exemplo, do hospital, não é, de ir ao hospital, porque é evidente, a pessoa chega ao hospital, descansa, já nem precisa fazer exames, já está lá, nem tomou nada, já está mais calma, só por estar sentada na sala de espera, porque já está próximo do... Se lhe acontecer alguma coisa, ela já está mais calma. E isto é uma resposta que funciona, não é? Como combate à crise ansiosa. O que é que significa? Se nós alimentamos este tipo de respostas, é evidente que depois vai ser a única resposta que vai funcionar. E a pessoa, quando se sentir assim, já nem precisa de pensar, até pode perceber que é ansiedade. E a certa altura sabem que é ansiedade, mas a única forma de resolver é aquela. E, portanto, vão correr. E, portanto, traz os prejuízos para a pessoa, que não resolve o problema, e que o vai agravando, e para os cuidados de saúde, que naturalmente depois têm pessoas que, evidentemente, não nos conseguem resolver o problema dessa maneira. Portanto, é muito importante a família, não é? Porque, evidentemente, pode ajudar a mediar aqui as dimensões, ajudar a pessoa a conseguir, não é, de alguma forma, controlar, por exemplo, a crise, quando falamos de ataques de pânico, é disso que falamos. Doutora Silvia, eu tenho um problema grave na vida. A minha mãe só toma calcitrim e Omega Gold, tem 70 e vai fazer 77 anos. Há aqui uma possibilidade de somatizações positivas, porque está ótima, tirando a semana passada, ou há 15 dias, foi tomar a vacina e teve no dia seguinte todos os sintomas, todos e mais alguns, quer dizer, não lhe caiu um braço, porque não havia site brasileiro nenhum a dizer que caía um braço, não tinha-lhe caído um braço. Pode haver, de facto, estes comportamentos que, no fundo, são positivos para a pessoa, quer dizer que a pessoa não tem doença. Claro. Isto pode acontecer. E porquê é que acontece? Deixe-me só voltar um bocadinho atrás à questão que a João estava a falar, da importância das questões que colocou, e vou encadear isso com a resposta, que é assim: atualmente há uma série de estudos que nos demonstram que aquilo que é a vulnerabilidade ao adoecer ou a resiliência ao adoecer vem desde a nossa genética até aquilo que se chama a programação epigenética, e a infância é particularmente importante no sentido dos acontecimentos precoces, por exemplo, traumáticos. As crianças, houve imensos estudos muito interessantes, longitudinais, com follow-ups muito longos, e que se percebe que as crianças que tiveram acontecimentos de vida perturbadores nos primeiros anos de vida têm uma maior vulnerabilidade ao adoecer em termos de hipertensão, doenças cardiovasculares, por aí, remetendo agora para esta perspectiva da somatização como vulnerabilidade ao adoecer. E isso é uma parte muito interessante, tal como esta capacidade de envelhecer de uma forma saudável pode ser muito importante, embora às vezes tenha aqui uns contornos um bocadinho ritualizados. Há aqui alguma coisa à volta dos rituais de saúde que pode ser tranquilizadora. Pronto, e nesse sentido, todas estas questões que surgem. Mas é muito interessante a pergunta que faz, porque assim, tal como há mecanismos de vulnerabilidade, há mecanismos de proteção. Não. E aquilo, quando nós falamos do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, aquilo que pensamos naturalmente que, se quisermos, em última instância, começamos a trabalhar para o envelhecimento ativo na infância, o envelhecimento saudável na infância. Naturalmente que, até porque há uma coisa engraçada, que é uma espécie de memória do corpo, no sentido da reatividade emocional. Nós aprendemos padrões de resposta aos acontecimentos geradores de stress e, tendencialmente, ao longo da vida, vamos reproduzindo esses padrões, a menos que, de alguma forma, eles sejam questionados. Mas, portanto, quer na prevenção, no sentido de trabalhar desde fases precoces da vida até olhar para o envelhecimento como uma fase em que é possível promover os fatores de resiliência, é uma das dimensões mais importantes. E isto acontece porque, de facto, há coisas que nos vulnerabilizam e há outras que nos protegem. Neste momento, uma das coisas muito interessantes que seria importante falar e que a pandemia
trouxe e pôs aqui de uma forma extremamente evidente foi a questão da solidão e do isolamento. Não é? E que ontem apareceu muito bem, não sei se viram o filme de ontem dos idosos, não me lembro como é que se chamava, foi o último das curtas, mas que aparecia muito bem os mecanismos associados à solidão e ao isolamento afetivo e a forma como estes mecanismos podem ser potenciadores do mal-estar e até de uma maior vulnerabilidade física. Doutora Maria João Barros, houve novidades na pandemia, isto é, houve coisas novas até do ponto de vista para um médico, para um clínico, que não tinham sido vistas antes, que não estavam presentes antes na sociedade? Eu gostava só de acrescentar uma coisa, complementando Claro. o que a Sílvia disse com o padrão das memórias, da nossa capacidade de antevirmos e de nos adaptarmos aos fatores de vulnerabilidade e de crise. Esta é uma questão que pode ser também trabalhada com os utentes, exatamente este padrão, e aqui estamos a falar, e eu acho que cada vez mais vamos ter que falar das pessoas estarem muito atentas aos seus sinais de alarme, as pessoas saberem quando é o seu limite, quando é a sua capacidade e poderem elas próprias, e se calhar poderem procurar ajuda ou terem o discernimento se conseguem, com a sua rede de suporte ou sozinhas, lidarem com esta situação. Em relação aos médicos, à questão que me pergunta, eu contextualizo-me sempre em cuidados de saúde primários, que é onde eu intervenho. Penso que em termos hospitalares a resposta será completamente diferente. Houve primeiro um medo imenso. Eu acho que primeiro a questão que aconteceu, eu trabalho num agrupamento e no Centro de Saúde Sete Rios, a média etária dos meus colegas, eu se calhar sou das mais jovens, portanto, tirando os internos, o que a idade, a imprevisibilidade, o medo condicionou. Depois houve o de nós termos que nos adaptar todos a respostas muito rápidas e que eu acho que foi um mecanismo adaptativo que todos tivemos, que foi programar-nos para fazermos estudo não assistencial. Tudo via telefone, tudo via. Depois houve uma outra, e fomos conseguindo, e acho que a coisa correu bem, porque foi a forma também, eu penso, de nós profissionais de saúde encontrarmos mecanismos adaptativos, lá de mantermos a relação de ajuda e de estarmos ocupados, porque parece que a ocupação também pode ser um fator adaptativo em momentos de grande crise. Lá está, depois devemos estar atentos ao nosso sinal de alarme, em quando é que algum momento, se calhar, é preciso abrandar e tirar a quinta ou a sexta, ou então parar mesmo o automóvel, não é? Depois houve uma outra fase que eu acho que foi quando, nos picos da pandemia, na maior altura, em que a equipe toda, nomeadamente nós psicólogos também, tivemos a fazer as vigilâncias epidemiológicas. Portanto, não os médicos de medicina geral e familiar faziam as vigilâncias epidemiológicas de todos os casos positivos, e daí ninguém conseguia ligar para os centros de saúde e não vão conseguir ligar porque não há rede. Portanto, nós estamos todos ao telefone a fazer, e os psicólogos, e aliás toda a equipe, não só os psicólogos, assistentes sociais, higienistas orais, terapeutas ocupacionais, tudo o que não é médico nem enfermeiro, passámos a fazer a vigilância epidemiológica de centenas, milhares de famílias que estavam em isolamento profilático. Foi uma aprendizagem enorme e, para partilhar consigo, foi, por exemplo, sermos chamados à saúde pública, porque é que os psicólogos levavam tanto tempo, porque isto depois está tudo hoje contado, 10 minutos, não é? Para falar com cada família. Mas porque é que um psicólogo leva tanto tempo e fica maior ao telefone? Fica maior ao telefone porque se levantavam outras questões. E, portanto, a vigilância não é, mas tem casa de banho, mas tem quarto, mas andam todos de máscara em casa. E, portanto, eu acho que houve toda esta capacidade de adaptação e houve ainda outra que eu acho que pode ser uma mais-valia se nós a soubermos potenciar, que foi nós conhecermos melhor as capacidades de intervenção e os limites de intervenção de cada área profissional, principalmente todos os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários, que não são enfermeiros nem médicos de medicina familiar. Nesta altura estamos a entrar no rumo normal Das coisas. No Dr. Miguel Rico, há pouco falou que esta sociedade inibe a tristeza do ponto de vista moral, quase, e é uma sociedade virada para a potenciação do sucesso, pela exposição até. Como é que olha para a profunda angústia, ansiedade, tristeza das pessoas que querem ser hoje estrelas,
estrelas online, estrelas rapidamente, e que rapidamente, como nós acompanhamos, deprimem e depois falam na imprensa generalista, na imprensa cor-de-rosa, das somatizações que tiveram, e lá estão elas para nós lermos. Como é que olha para isto de antes era um pequeno star system, agora é quase toda a gente. Como é que olha para este alargar de ameaça, de perigo, ou de benfazejo, se achar? Essa é tal, a questão de ser generalizado é um lado positivo, é o lado positivo. E disto daquilo, positivo não por as pessoas sofrerem, como é evidente, claro. Isso nunca pode ser positivo, mas a tal ideia de conseguirmos de alguma maneira hoje em dia um maior reconhecimento da importância, não é, daquilo que é saúde mental, daquilo que é o autocuidado, porque não estamos a falar de cuidados de saúde, é as pessoas preocuparem-se com dimensões dos seus cuidados pessoais. Não é? E que a vida não é só trabalhar, ou só isto, ou só aquilo, não é? Porque nós vivemos um grande boom económico ali nos anos 90, não é? E as pessoas, de facto, nessa altura, aumentaram bastante aquilo que era a sua qualidade de vida, e veio daí uma geração, que chamam os millennials, hoje em dia, que são os filhos dessas pessoas, mas isto é alargado, como é evidente, não é apenas só aí, que cresceram sempre a ouvir que vale a pena trabalhar e que é preciso trabalhar e que o sucesso se consegue apenas e só a partir do nosso mérito. Exato. É a ideia da meritocracia. Está a ver? Então tudo depende de nós. E como tudo depende de nós, quando a gente não consegue, não é? E como o sucesso é destaque, não é? O que acontece é um bocadinho isso. Não é? Para ter destaque, a lógica da palavra diz tem que ser poucos. O que significa que a maior parte não consegue. E, portanto, a culpa é dele. Porque se ele trabalhasse o suficiente ou fizesse o suficiente, ele conseguiria seguramente. E deixamos de valorizar o acaso, não é? Deixamos de valorizar aquilo que naturalmente são os acontecimentos da vida, que são os que determinam aquilo que dá o sucesso e o destaque. Não é? Ninguém tem destaque porque é muito melhor que os outros, a pessoa tem destaque porque esteve no lugar certo, à hora certa. E, portanto, inevitavelmente, só que não é isto que se vende ao contrário, porque é um bocadinho. O pôr-nos é natural, isto não é uma crítica. É um reconhecimento, nós precisamos que a economia cresça para conseguir sustentar. Então, para isso precisamos de produzir mais e para isso precisamos que as pessoas naturalmente se foquem aí. E isto traz consequências. E, portanto, acho que a boa notícia, e até pegando naquilo que dizia a Maria João agora, é um bocadinho essa. É que estamos a começar a ganhar tempo e espaço para pensarmos em nós e para percebermos que, de facto, a vida não é apenas aquilo e não pode ser apenas aquilo, que isso traz consequências. Com o burnout que tanto se fala isto. Porque o burnout não é cansaço nem exaustão, não é porque trabalhamos muito, é porque não estamos a tirar, não é, consequências ou resultados positivos daquilo que é o nosso esforço, mas não conseguimos deixar de o fazer, porque estamos impelidos, porque é a única resposta que conhecemos para conseguirmos que as coisas corram bem. E, portanto, isto dá esta sensação de incapacidade, de irritação, e tudo aquilo que naturalmente traz esta dimensão. E, portanto, isto é, de facto... Pronto, é o lado positivo que eu lhe chamo da pandemia, não é? Que é evidente que é um bocadinho cínico, mas pronto. Sim, é um bocadinho. Mas pronto. Nós temos que fechar o debate. Doutora Silvia, vou-lhe fazer uma pergunta simples, que é o que é que politicamente falta fazer para que todas estas questões que os senhores aqui levantaram com assertividade e com clareza possam, pelo menos, melhorar. Que carta escreveria, que tópicos poria numa carta para melhorar um bocadinho o panorama? Pois, eu que tópicos poria na carta, não sei, mas teria, se calhar, a tendência a convidar algumas pessoas a passar um dia no centro de saúde, a passar um dia no hospital, a ficar um dia no internamento, eventualmente, pensando no cinema, no mote do festival, há um filme muito engraçado que eu nunca me lembro como é que se chama, que é uma história de um otorrino que tem aquela postura médica muito distante dos doentes até ter um cancro. E quando tem o cancro, uma das coisas que faz aos alunos é, no início do internato, interna os 3 dias para eles experimentarem a rotina do que é
estar internado. Portanto, eu diria, o que é que falta fazer? A resposta é simples, muita coisa. Do ponto de vista prático, é assim, faltam sobretudo recursos. E às vezes não é só recursos, porque às vezes nós temos a capacidade, como a João dizia há pouco, de encontrar soluções criativas. É o reconhecimento da importância dessas soluções criativas, não é? Como é que num espaço e num tempo que é limitado, nós podemos às vezes fazer coisas que podiam fazer uma diferença enorme. Mas se calhar eu não lhes escrevia uma carta, se calhar convidava-os para passar uns tempinhos. Portanto, era interná-los, basicamente. Era interná-los. Muito bem, ficamos assim. Uns tempinhos. Doutora Silva Baquinin, Miguel Ricoso, doutora Maria João Barros, quero agradecer-lhes em nome do Mental a vossa presença, o vosso contributo, a vossa boa disposição. Quero agradecer também à plateia que nos acompanhou e desejar um bom Festival Mental a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.